Boa tarde, crianças. Tudo bem? Estamos de quarentena, mas não podemos parar com as nossas atividades. Precisamos vencer. Isso vai passar e já já estaremos em nossa sala de aula. Vamos aqui hoje dar continuidade à nossa atividade de matemática. Lá no nosso capítulo 1, nós fizemos as duas primeiras atividades, as duas primeiras matérias, mas ficou faltando a unidade 2, que é sistemas de medidas. Então vamos hoje começar essa atividade. Vamos juntos e qualquer dúvida, entre em contato com a tia Penha, tá? Também antes de começarmos hoje a nossa sistemas de medidas, quero deixar um recado para vocês. Deixei lá no AVA, tá? Questões para vocês fazerem de português e de matemática. Dá uma entradinha lá, a tia Penha entrou e viu que só 2 alunos fizeram as atividades. Precisamos continuar com as nossas atividades. Já já isso tudo vai passar e voltaremos para a nossa sala de aula. E tem novidade na nossa sala de aula, hein? Segredo, depois a tia conta. Então vamos lá, nossa atividade de hoje, unidade 2, sistema de medidas. Nós estamos vendo aí, vou dar um tempinho aí para vocês pegarem o livro de vocês. Pega o nosso livro de matemática, página 92, capítulo 1, unidade 2, sistema de medidas, medidas e grandezas. Vamos lá? Estamos vendo aí, ó, no nosso livro, uma criança pelo seu pediatra. Ele está o quê, crianças? Medindo a altura desse príncipe. Vocês têm crescido? Estão crescendo? Vamos. Então, quando a gente fala de medidas e grandeza, logo pensamos em quê? Pensamos em peso, altura, pensamos em um monte de coisa que nós fazemos todos os dias. E hoje nós vamos ver o que nós utilizamos no nosso dia a dia com medidas e grandezas. Página 93. Temos lá, ó, na página 93, temos aí uma mesa linda de uma família, onde estão conversando. O que é medir? Medir é comparar grandezas de mesma natureza. Grandeza é tudo que pode ser medido. Para medir, utilizamos instrumentos de medida. Eu trouxe aqui alguns para vocês. Ó, essa mede na capacidade de quê? De líquido. Isso mamãe usa muito na cozinha. Isso não pode faltar numa cozinha de jeito nenhum, porque daqui saem medidas exatas para aquelas sobremesas maravilhosas que mamãe faz. Temos o termômetro, que mede a temperatura do corpo humano. É através dele que vamos ver a medida da nossa febre. Temos fita métrica, para medir roupas, medir instrumentos, medidas exatas. Precisa ser feita com a nossa fita métrica. E quando a gente fala também de medida, temos que medir tempo. E tempo medimos com relógio. E quando a gente mede o tempo, a gente pensa logo na calendário. Também faz a medida do tempo. Dias, anos, décadas. E tem uma medida que muitas mulheres não gostam, que precisa ser usada. É a balança. Balança mede também. É uma medida, é um instrumento usado para medir. Então vamos lá ver aqui o que nosso livro diz para nós. Algumas das grandezas que podemos medir são o tempo, a massa, a capacidade e a temperatura. Para medir o tempo existe o relógio, em geral utilizamos como unidade de medida a hora, o minuto e o segundo. Também podemos medir o tempo em calendários. Nesse caso, utilizamos como unidade de medida dias, semanas, meses e anos. Hoje nós vamos estar fazendo só a introdução,
Mais adiante vamos estar calculando, fazendo cálculos de horas, minutos, segundos, dias. Para medir massa existe a balança. As unidades de medida mais utilizadas são quilogramas e a grama. Não tenta imaginar quantos quilos eu peso. Para medir a capacidade, existem recipientes graduados. As unidades de medida mais utilizadas são litros e mililitros, que nós usamos para fazer essa medida. Bolos maravilhosos. Para medir a temperatura, existe o termômetro. Utilizamos como unidade de medida de graus Celsius. Então, nós vimos aqui como é importante e nós precisamos usar. E usar com precisão. Nós temos aí nessa página o RA, que é muito importante, para que vocês vejam com certeza as medidas e as grandezas, com que é medido cada grandeza, aonde que é medido. Dá uma olhadinha depois no nosso RA para você resolver isso com excelência, tá? Na página 94, nós temos aí, ó, uma história, um diário, né? Vamos ver aí, o diário do Júlio. E temos aí 2 páginas desse diário. Ele registrou seus afazeres desde que acordou às 6h30 até quando começou a aula de matemática às 8 horas. Temos aí essa atividade, vamos ler uma página e vocês vão responder outra, vão ler as outras sozinhas. Vamos só dar início aqui para que você possa entender o que o livro está pedindo, tá? Então, nessa página 94, nós vamos fazer agora. Mas a página 95 você vai fazer depois sozinho. Mas nós voltamos para corrigir essa atividade juntinhos, ok? Então, vamos ler aí o diário do Júlio. Na letra A, está escrito assim, ó. Sublinhe ou circule todos os números que Júlio escreveu. Lembre-se de que eles podem estar escritos em algarismo ou com palavras. Além disso, os números podem indicar contagem, medida, ordem ou código. Que código é esse, tia? O que é esse código? Aqueles códigos de barra. Já viu quando a gente vai no supermercado? Nós aprendemos lá na aula de ciência que os nossos alimentos, tudo que compramos, vem tudo embalados. Lembra da nossa aulinha? E naquelas embalagens, todas as embalagens agora vêm com código de barra. E esse código de barra são esses códigos aqui, tá? Eu, por exemplo, tenho a minha identidade. E na minha identidade existe um código de barra. Você também tem a sua identidade. Existe um código, um número, tá? Existe um número lá. Então, são esses os códigos aqui. Então, vamos ler o diário de Júlio. Tá assim. Minha mãe me acordou às 6h30. Então, é pra gente fazer o quê? É pra gente sublinhar, né? Sublinhe ou circule. Fique você aí à vontade de escolher o que você vai fazer. Lembre-se que eles podem ser escritos por extenso ou em representação numérica de números de algarismo. Então, tá aí, ó. Minha mãe me acordou às 6h30. 6 é uma medida e meia também. Calcei meus tênis número 35. Outra numeração para você sublinhar. Andei um quarteirão até a padaria e comprei 5 pãezinhos. Andei é uma unidade. E 5 pãezinhos, também você vai sublinhar. Então, temos aí vários algarismos, várias unidades de medidas para você sublinhar e circular nessa atividade. Vou deixar para você fazer. Letra B. Em cada expressão a seguir, o que o número 5 indica? Contagem, medida, ordem ou código. Então, em cada expressão a seguir, o número 5 indica o quê? Contagem, medida, ordem ou código. Vamos ver lá o número 5? O número 5 aqui tá, ó, comprei 5 pãezinhos. Esse 5 aqui, ele está indicando o quê?
O que ele está indicando? Contagem. Comprei 5 pãezinhos. A minha turma é 501. 501 é o que? Contagem, medida ou ordem ou código? O que é? É o código da nossa turma, 501. A professora chegou às 7h50. É contagem, medida, ordem ou código? A professora chegou às 7h50. E aí, o que é que você vai responder? Vou deixar essas atividades para você fazer sozinho. Faça e a gente volta amanhã corrigindo esse dever e a página 95. Tenha uma boa tarde e até mais.